Muitas pessoas acreditam que Sansão era forte por causa do seu cabelo. Mas será que essa é toda a verdade? E se a real fonte do seu poder fosse algo muito mais profundo e valioso? Hoje, vamos revelar o verdadeiro segredo da força de Sansão e o que essa história pode nos ensinar sobre fé, compromisso e o perigo de se afastar de Deus. E acredite, essa mensagem pode transformar a sua vida. Porque no final das contas, o que aconteceu com Sansão pode estar acontecendo com você sem que perceba. Se você já enfrentou momentos em que se sentiu fraco, perdido ou distante do propósito de Deus, esse vídeo é para você. Então, fique comigo até o final, porque há uma revelação importante esperando por você nos últimos minutos. Agora, antes de continuarmos, pense por um instante. Será que essa história pode te ensinar algo valioso? Será que há algo em sua vida que precisa ser restaurado, assim como Sansão? Se essa reflexão faz sentido para você, continue assistindo, porque essa mensagem pode ser o que Deus quer falar ao seu coração hoje. Agora, vamos descobrir o verdadeiro segredo da força de Sansão. A história de Sansão não começa com ele, mas com a promessa de Deus a seus pais. Em Juízes, capítulo 13, verso 3, um anjo do Senhor apareceu à sua mãe, que era estéril, e anunciou algo extraordinário. Ela daria à luz um filho que seria separado para Deus desde o ventre. Mas esse menino não seria uma criança comum. Ele seria um nazireu, alguém consagrado ao Senhor de forma especial. E entre as regras desse voto sagrado, havia uma instrução clara. Ele nunca deveria cortar o cabelo. Juízes, capítulo 13, verso 5. Agora, preste atenção. O cabelo não era a fonte do poder de Sansão, mas um sinal visível da aliança entre ele e Deus. Sua força não vinha dos fios em sua cabeça, mas da presença do Espírito Santo sobre sua vida. Esse chamado mostrava que Sansão nasceu para cumprir um propósito divino, libertar Israel dos filisteus. Desde o começo, sua vida estava ligada a algo muito maior do que ele próprio. E agora pense nisso. Você já parou para refletir que Deus também tem um propósito para a sua vida? Muitas vezes, nos concentramos em sinais externos e esquecemos que a verdadeira força vem de uma conexão com Deus. A pergunta é, você tem vivido dentro do chamado que Deus te deu? Ou tem se afastado da sua aliança? A maioria das pessoas conhece Sansão como o homem mais forte que já existiu, capaz de feitos inacreditáveis. Em Juízes, capítulo 14, verso 6, a Bíblia diz que ele rasgou um leão com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Em outra ocasião, em Juízes, capítulo 15, verso 15, ele usou uma queixada de jumento para derrotar 1000 homens sozinho. Diante disso, a pergunta surge: de onde vinha essa força sobre-humana? Muitos acreditam que era do cabelo, mas a resposta está bem clara na própria palavra de Deus. Sempre que Sansão realizava um feito extraordinário, a Bíblia menciona uma condição específica. O Espírito do Senhor se apoderou dele. Isso significa que sua força não era um dom natural, mas algo que vinha diretamente de Deus. O cabelo longo era apenas um sinal externo de um compromisso interno. O verdadeiro segredo não estava nos fios de Sansão, mas em sua aliança com o Criador. Agora, traga isso para a sua vida. Quantas vezes colocamos nossa confiança em coisas externas, em talentos, em bens materiais, ou até mesmo em nossa própria capacidade, esquecendo que a verdadeira força vem de Deus? Sansão só era forte porque Deus estava com ele. E você? Onde tem buscado sua força? Embora Sansão fosse abençoado com uma força sobrenatural e uma missão divina clara, ele também tinha suas fraquezas humanas, e a maior delas estava em seu coração.
Sansão era um homem forte fisicamente, mas emocionalmente vulnerável. Em várias partes de sua história, vemos que ele fazia escolhas impulsivas, especialmente em relação às mulheres. Uma dessas escolhas foi sua relação com Dalila, uma mulher dos filisteus. Em Juízes, capítulo 16, verso 4, a Bíblia revela que Sansão se apaixonou por ela, e ela se tornou a chave para sua queda. Aqui vemos a primeira grande lição. Sansão não sabia reconhecer seus próprios limites. Sua força era real, mas sua fraqueza espiritual o fazia buscar prazer em coisas que o afastavam de Deus. Dalila, aparentemente uma mulher encantadora, era, na verdade, uma armadilha enviada para desviar Sansão do propósito de sua vida. Ela insistiu em descobrir o segredo da força de Sansão, e em vez de ser vigilante e firme, ele cedeu. Em Juízes capítulo 16, versos 6 e 7, vemos que ele contou a Dalila sobre o segredo de seu poder. O cabelo longo como sinal de seu voto a Deus. Mas antes disso, ele já havia revelado ao coração de Dalila algo ainda mais importante: a falta de discernimento espiritual. A questão aqui é que, mesmo com todo o poder físico que ele tinha, Sansão foi cegado pelo desejo e pelas tentações do mundo. Isso o levou a se afastar de sua verdadeira fonte de força, Deus. E você? Quais são as áreas da sua vida em que você tem cedido à tentação ou à fraqueza, mesmo sabendo que Deus tem um propósito para você? Sansão nos ensina que nossa força não está apenas em ser poderosos nas nossas ações, mas também em ser sábios nas nossas escolhas. Dalila, uma mulher que parecia ser a grande paixão de Sansão, se revelou como a maior armadilha de sua vida. Ela foi a personificação do que pode acontecer quando nos deixamos levar por relações e influências que nos afastam daquilo que Deus tem para nós. Em Juízes, capítulo 16, versos 6 a 9, Dalila começou a pressionar Sansão a revelar o segredo de sua força, dizendo repetidamente: "Diga-me qual é o segredo da sua grande força." A cada vez que ele dava uma resposta falsa, Dalila o testava. Em vez de afastar-se dessa pressão, Sansão continuava a dar respostas vazias, acreditando que isso não traria consequências. No entanto, ele estava sendo cada vez mais manipulado. Dalila foi persistente e ela sabia exatamente como tocá-lo. Ela usava suas palavras para enfraquecer a determinação de Sansão, apelando para seus sentimentos e emoções. Em Juízes capítulo 16, verso 16, Dalila insistiu com ele, dizendo: "Como você diz que me ama, mas não me conta o segredo de sua força?" Essa manipulação emocional foi a chave que quebrou a resistência de Sansão. Eventualmente, Sansão cedeu e em Juízes capítulo 16, verso 17, revelou o segredo. Se o cabelo fosse cortado, ele perderia sua força. E foi nesse momento, quando Sansão compartilhou seu segredo mais profundo e vulnerável, que Dalila o traiu, cortando seu cabelo enquanto ele dormia. Mas o que essa história nos ensina? Dalila não era o problema em si. O problema estava na decisão de Sansão de se expor à tentação, confiando em sua própria força emocional, em vez de buscar sabedoria e discernimento em Deus. Dalila simboliza tudo o que pode nos afastar de Deus: relações, influências ou até mesmo situações que parecem inofensivas, mas que, ao persistirem, acabam nos destruindo espiritualmente. Isso pode acontecer em nossas próprias vidas, se não tomarmos cuidado com as pessoas e as coisas a que damos acesso em nossos corações. Será que você tem dado ouvidos a vozes que não edificam sua fé? Ou talvez você tenha se envolvido em situações que, aos poucos, vão minando a sua força espiritual? Lembre-se, não é o ato de amar ou confiar em alguém que é errado, mas o quanto você está disposto a abrir mão de sua fidelidade a Deus em nome desse relacionamento ou desejo.
Quando Dalila finalmente cortou os cabelos de Sansão, algo devastador aconteceu. O Espírito de Deus se afastou dele. Em Juízes, capítulo 16, verso 20, a Bíblia descreve o momento exato em que Sansão foi despertado do sono e tentou se levantar, como de costume, mas não percebeu que sua força havia ido embora. Dalila, que havia cortado seu cabelo, chamou os filisteus para capturá-lo, e Sansão não teve a mínima ideia de que Deus já não estava mais com ele. Isso mostra que, embora o cabelo de Sansão fosse o símbolo visível de sua aliança com Deus, a verdadeira fonte de sua força sempre foi o Espírito Santo. A perda do poder de Sansão não foi apenas física, mas espiritual. Ele havia quebrado a aliança com Deus ao se afastar de sua vontade, e as consequências disso foram imediatas e dolorosas. Essa queda foi trágica, porque Sansão não percebeu a gravidade de sua situação até que foi tarde demais. Ele pensou que poderia continuar com sua força, mesmo depois de quebrar o compromisso com o Senhor. Ele acreditava que sempre teria a habilidade de se levantar e vencer, mas a verdadeira perda não foi o cabelo cortado. O que realmente aconteceu foi a perda da presença de Deus em sua vida. Em Juízes, capítulo 16, verso 21, vemos que os filisteus capturaram Sansão, furaram seus olhos e o fizeram prisioneiro. Ele perdeu a visão física, mas, mais importante, ainda havia perdido sua visão espiritual. O que antes era força virou fraqueza. Aqui está a lição crucial para todos nós. Podemos ser extremamente habilidosos, talentosos e até mesmo aparentar estar fortes em nossas próprias forças. Mas se nos afastarmos de Deus, perderemos o que realmente importa: sua presença, sua direção e o poder que Ele nos dá. E então, me pergunto, você tem se perguntado onde está a sua força? Você está buscando a direção de Deus em todas as áreas da sua vida, ou tem tentado fazer tudo sozinho, acreditando que sua habilidade é suficiente? Sansão nos mostra que não devemos confiar em nossas forças humanas, pois, sem a presença de Deus, estamos totalmente vulneráveis. Após a captura, Sansão foi levado até Gaza, onde foi humilhado e colocado como prisioneiro. Ele foi forçado a trabalhar como escravo, girando o moinho na prisão. Juízes 16, 21. Ali, ele foi exposto à vergonha pública, sem forças e sem visão, vivendo as consequências de sua desobediência. No entanto, é em meio à sua dor e fraqueza que uma das maiores reviravoltas da história acontece. Em Juízes 16, 22, a Bíblia nos diz que, apesar de tudo o que Sansão havia perdido, seus cabelos começaram a crescer novamente. Esse detalhe, ainda que simples, traz um poderoso simbolismo: o recomeço. Sansão, agora cego e fraco fisicamente, começou a perceber o erro de suas escolhas. A perda de sua força exterior, a humilhação e o sofrimento o fizeram refletir sobre tudo o que havia perdido ao longo de sua jornada. Ele havia quebrado sua aliança com Deus, mas agora, em sua fraqueza, ele estava começando a entender o quanto precisava da presença divina para viver verdadeiramente. E o mais importante, Sansão se arrependeu. Embora a Bíblia não mencione explicitamente um arrependimento formal, o fato de ele buscar Deus mais uma vez, mesmo na prisão, é uma prova de que ele estava se voltando para a fonte de sua verdadeira força. A sua oração, em Juízes 16, 28, expressa esse desejo profundo de restaurar o que ele havia perdido. Ó Senhor Deus, lembra-te de mim. Peço-te, dá-me forças uma vez mais, ó Deus, para que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela minha perda dos olhos. Esse momento revela algo fundamental. Não importa o quão distante você tenha ido, Deus sempre está disposto a ouvir uma oração sincera de arrependimento. A verdadeira força de Sansão agora estava em sua humildade e dependência de Deus.
não mais em seu cabelo ou na força física. Ele sabia que sem a intervenção divina, ele não teria esperança alguma. E você já se sentiu como Sansão, perdido, fraco, sem direção? Será que é hora de se voltar para Deus e pedir sua restauração em sua vida, mesmo que você tenha falhado antes? O arrependimento de Sansão nos ensina que nunca é tarde demais para voltar aos braços de Deus. O momento de restauração de Sansão culmina em um ato de fé e coragem. Ele sabia que sua vida estava prestes a acabar, mas a sua força, agora restaurada por Deus, seria usada de uma maneira que ele jamais imaginaria. Em Juízes 16, versos 23 a 25, os filisteus celebram sua vitória, oferecendo um grande sacrifício a seu deus, Dagom, em agradecimento pela captura de Sansão. Eles estavam orgulhosos, pensando que finalmente haviam derrotado o homem que os havia atormentado por tanto tempo. Foi nesse cenário de zombarias e festas, no templo de Dagom, que Sansão pediu ao jovem que o guiava para que o colocasse entre as colunas do edifício, sabendo que isso seria sua última chance. Em Juízes 16, versos 28 a 30, Sansão fez uma oração poderosa dizendo: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. E com isso, Sansão ergueu suas mãos e empurrou as colunas do templo com toda a sua força, fazendo o templo desabar sobre os filisteus e sobre ele próprio. Sansão morreu, mas matou mais filisteus naquele momento do que durante toda a sua vida. Esse ato foi um sacrifício final, mas também uma última demonstração de sua confiança em Deus. A força de Sansão não estava mais no cabelo, mas na sua entrega e no seu coração voltado para o Senhor. Ele reconheceu que sua verdadeira força vinha de Deus e que a única forma de conquistar uma vitória final era depender totalmente dele, mesmo ao custo de sua própria vida. Essa parte da história revela um profundo ensinamento sobre sacrifício e redenção. Quando nos entregamos completamente a Deus, Ele pode nos usar de formas que jamais imaginamos, mesmo nos momentos mais difíceis e desesperadores da vida. Quantas vezes sentimos que já perdemos tudo ou que não há mais chance de fazer algo grande por Deus? Sansão nos mostra que, até no fim de nossas forças, Deus pode nos dar uma última oportunidade de ser usados para a sua glória. Você está disposto a fazer o sacrifício necessário para cumprir o propósito de Deus em sua vida? Após a morte de Sansão, os filisteus comemoraram sua vitória por terem finalmente eliminado aquele que tanto os incomodava. Porém, o que eles não sabiam é que a última ação de Sansão foi uma vitória para o povo de Israel, cumprindo, assim, o propósito que Deus havia determinado para sua vida, mesmo através de suas falhas e quedas. Em Juízes 16:30, é dito que Sansão matou mais filisteus no seu último ato do que durante toda a sua vida. Embora ele tenha falhado em muitos momentos ao longo de sua jornada, no final, ele foi usado por Deus de maneira grandiosa, restaurando a força que ele havia perdido devido às suas falhas. Sansão não foi apenas um homem forte fisicamente, mas um exemplo de como Deus pode usar até as nossas fraquezas para cumprir seus planos, desde que estejamos dispostos a nos arrepender e entregar nossa vida a Ele. Sua história é um poderoso lembrete de que não somos definidos pelos nossos erros, mas pela graça e misericórdia de Deus que nos restaura. A morte de Sansão também aponta para o grande princípio da redenção. Mesmo em meio às nossas falhas, Deus pode trazer algo bom e significativo. Sansão, ao sacrificar-se para derrotar os filisteus, nos lembra que o verdadeiro poder está na entrega e na dependência de Deus. Mesmo que isso signifique passar por dificuldades ou até mesmo sacrificar algo precioso para nós. Você já pensou
Que talvez o que pareça ser o seu maior erro ou a sua maior fraqueza pode ser usado por Deus para uma vitória maior? Sansão mostra que, quando nos entregamos a Deus, Ele pode transformar nossas falhas em oportunidades para a sua glória. Você está disposto a permitir que Deus use até suas fraquezas para cumprir seus propósitos em sua vida? Embora a força de Sansão estivesse frequentemente associada ao seu cabelo, é fundamental entender que o cabelo de Sansão não era a verdadeira fonte de seu poder. O que realmente representava sua força era a aliança que ele tinha com Deus, a qual era simbolizada por seu voto nazireu, que incluía o cabelo não cortado. Esse voto era um sinal de que ele dedicava sua vida a Deus, separado para cumprir um propósito divino. Em Juízes 13:5, o anjo do Senhor revelou à sua mãe que Sansão seria nazireu desde o ventre e que não deveria cortar o cabelo, pois era um sinal de consagração e separação para o Senhor. A força de Sansão não estava em seus cabelos, mas na sua obediência ao Senhor e na sua fidelidade à aliança com Deus. Quando Sansão rompeu com essa aliança ao se entregar às tentações e ao revelar o segredo do seu voto a Dalila, foi então que ele perdeu a verdadeira força. Não foi o corte de cabelo em si que o enfraqueceu, mas o fato de que ele havia rompido com Deus. O cabelo era apenas o símbolo visível dessa relação de fidelidade e confiança naquilo que Deus havia estabelecido para ele. Essa lição é importante. Para nós, não devemos colocar nossa confiança em símbolos ou rituais, mas na verdadeira fidelidade e obediência a Deus. Se nossa aliança com Deus for quebrada, nossas forças se esvaem, pois Ele é a verdadeira fonte de poder e propósito em nossas vidas. Quantas vezes você se sentiu fraco ou sem direção na vida? Talvez seja um convite para refletir. Você tem mantido a sua aliança com Deus? Está buscando a fidelidade a Ele ou confiando em sua própria força? Sansão nos ensina que a verdadeira força vem da nossa conexão com Deus e não daquilo que é visível ou externo. Se desejamos ser fortes de verdade, precisamos ser fiéis à nossa aliança com o Criador. A história de Sansão é mais do que uma narrativa sobre força física ou conquistas heróicas. É uma poderosa lição sobre dependência, obediência e a importância de manter nossa aliança com Deus. A trajetória de Sansão, desde o chamado de Deus para sua vida até sua queda, e finalmente a restauração através do arrependimento e sacrifício, nos mostra que não há força verdadeira fora da presença de Deus. Sua força não estava no cabelo, nem nas suas habilidades naturais, mas na relação íntima e constante que ele deveria manter com Deus. Quando ele negligenciou essa aliança, perdeu tudo, mas ao se arrepender, Deus restaurou sua força de maneira surpreendente. A vida de Sansão nos desafia a refletir. Onde temos colocado nossa confiança? Estamos buscando a verdadeira fonte de força em nossa relação com Deus? Ou estamos confiando em nossas próprias habilidades e forças humanas? Em momentos de fraqueza, quando nos sentimos perdidos, podemos ver na história de Sansão um exemplo de que Deus pode nos restaurar e usar, mesmo quando achamos que já falhamos demais. Ele pode transformar nossas quedas em vitórias, desde que nos voltemos a Ele com arrependimento e fé. Deus não nos chama a sermos fortes em nossa própria capacidade, mas a sermos fortes em nossa dependência dEle. A verdadeira força vem de uma vida alinhada com a vontade de Deus, de um coração disposto a obedecer e, quando necessário, a se arrepender. Agora convido você a refletir sobre o que aprendeu com a vida de Sansão. Você está buscando força em Deus ou tem confiado em sua própria habilidade para enfrentar as dificuldades da vida? Se esse vídeo tem gerado valor para você, se tem despertado em você o desejo de buscar a verdadeira força em Deus, eu peço
que se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com outros que também possam ser tocados por essa mensagem. Não perca a oportunidade de viver de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida.